Vamos lá então, pessoal, o nosso módulo de cinética química. Cinética química vai estudar o quê? A velocidade das reações. Em específico, vamos falar sobre a velocidade média das reações. Na física, vocês aprendem cinemática, que é simplesmente o estudo, a velocidade, que seria o deslocamento do espaço pelo tempo. Então, a variação do espaço pelo tempo. Na cinética química, nós vamos estudar a velocidade das reações químicas. Porque cada reação tem o quê? A sua específica velocidade. Fechou? Primeiro ponto. É a parte da química que estuda a velocidade. Existem reações que são muito lentas, por exemplo, a formação do diamante é extremamente lenta, demora milhares e milhares de anos. E existe muito rápida, por exemplo, explosões, o que acontece no airbag. Tem airbag, pessoal, que o tempo para ele inflar o saco é 0,03 segundos. Então, por exemplo, é algo instantâneo para evitar uma catástrofe maior. Certo? Primeiro, o que é a reação química? Reação química é quando eu tenho o meu reagente e o reagente vira produto. Isso no sentido direto. Pode haver uma possibilidade ou sentido inverso. Aí eu chamo de reação reversível. Neste caso, eu estou demonstrando aqui uma reação irreversível, que é apenas uma seta. Os reagentes ao longo do tempo, eles são o quê? Consumidos. Então eu vou diminuir a minha quantidade. E os produtos ao longo do tempo será formado. Então eu vou aumentar a minha quantidade. Então toda vez que você pensar em reagente, você vai pensar em consumo. Eu vou diminuir a sua quantidade, eu vou deixar de ser aquilo para virar uma outra coisa. E o produto ele é produzido, então ele é formado, beleza? Graficamente, como que podemos observar isso? Olha só, perceba que aqui, vou pegar aqui o laser, aqui no tempo 0, eu não tenho essas linhas. Então isso quer dizer que eu sou produto. No tempo 0 eu não tenho um produto. Por quê? Porque os reagentes não começaram a reagir. No tempo 0 eu tenho só o quê? Reagente. Rodrigo, não entendi. Pensa comigo aqui, ó. Vamos pegar aqui nosso quadrinho bonitinho. Imagina que eu tenho no meu eixo Y e o meu eixo X. No eixo Y, vamos colocar a concentração de reagente e produto. Ou seja, esse símbolo aqui, ele significa concentração, que é mol por litro. Fechou? Mol por litro. Parece outra coisa. Mol por litro. Pronto. E aqui, digamos que é tempo. Pessoal, se eu digo reagente, eu sempre tenho uma quantidade maior que 0 no tempo 0. Digamos que eu tenha 2A mais, aí eu vou fazer de azul B, formando 3C, por exemplo. Aí digamos que essa reação seja uma reação reversível. Se o reagente ele é consumido, aí aqui eu tenho 2 reagentes, então eu vou ter 2 quantidades maior que 0 no tempo 0. E o produto, que está em preto, ele está aqui, ó. Eu não tenho produto. No tempo 0, eu sou produto 0. Quando eu começo a reagir, quer dizer que os reagentes começam a serem consumidos. Quando os reagentes começam a ser consumidos, o produto começa a ser formado. Beleza? Os reagentes, a gente fala que eles tendem a 0. Por quê? Porque, gente, se ele vai ser consumido, ele consome, uma hora ele chega a 0. Isso se eu for uma reação irreversível, que quer dizer que ela não tem reversa, ela não volta. Exemplo, queima da gasolina, em automóveis, o combustível automotor. Quando a gente fala, por exemplo, queima da gasolina, eu formo CO2 e água. Se eu for gasolina, no caso, CO8H18, bonitinho. Então, o CO2 e água vai para a atmosfera. Eu consigo pegar o CO2 e água e voltar a ser gasolina? Não consegue. Então, este é um exemplo de uma reação irreversível. Rodrigo, e a reversível? O reagente vira produto e o produto volta a ser reagente. Ah, então eu vou ter uma oscilação. Não. Você vai ter o quê? O reagente ele é consumido, e uma hora ele fica fixo. O outro reagente consumido, outra hora ele fica fixo. O produto formado, uma hora ele fica fixo. Rodrigo, o que isso significa?
Significa que eles encontraram o que será chamado de equilíbrio químico. Rodrigo, mas a gente está vendo cinético, não é equilíbrio. Mas é importante destacar isso. Equilíbrio químico é quando a velocidade direta, que é a de ida, é igual à velocidade inversa. É igual à velocidade inversa, que é a de volta. Quando as velocidades se igualam, simplesmente eu não vou ter variação na quantidade de produto e nem de reagente. Simplesmente elas vão permanecer o quê? Constantes. É isso. Elas vão permanecer constantes. Ah, Rodrigo, então quer dizer que antes daqui eu não tenho equilíbrio? Equilíbrio químico tem 2 pré-requisitos. O primeiro é a minha reação ser reversível. E o segundo é a velocidade direta ser igual à inversa. Pronto. Então o que eu gosto de falar? Todo equilíbrio é reversível, mas nem toda reação reversível está em equilíbrio. Porque olha só, do tempo daqui até aqui eu não estou em equilíbrio. Eu encontro o equilíbrio. Então é uma perspectiva diferente, beleza? Rodrigo, mas e se a reação for irreversível? Então eu não vou atingir o equilíbrio. O reagente vira produto, o reagente é consumido, chega a zero. E quando ele chega a zero, a reação química acaba. Pronto. Uma vez um professor de cálculo 3 falou bem assim pra mim, que esse tipo de gráfico, elas tendem a zero, mas seu limite é o infinito. Eu falei, caramba, tem lógica. Por quê? Porque eu tendo a zero, mas uma hora eu fico constante. Mas a reação química não acaba. Então o meu limite é o infinito. Por quê? Porque eu vou infinitamente por toda a reação. Porque eu vou formando, voltando, formando, voltando, formando, voltando. Beleza? Então, graficamente é isso. Velocidade média. Ela pode ser medida em função de qualquer reagente produto. Pessoal, é só um cálculo referente ao coeficiente estequiométrico. A ideia do coeficiente estequiométrico. Como assim? Observa que eu tenho aqui 3A mais B formando 2C. Simplesmente eu sei a proporção que um reagente reage com outro reagente e quanto forma de produto. Se eu sei a proporção, é tudo proporcional, não só a perspectiva de mol, mas também a velocidade. A velocidade média é uma relação que eu tenho geral. Como assim? Qual que é a velocidade média em função de A, em função de B, em função de C? A única coisa que muda não é o coeficiente. Então, a velocidade média do A ela é igual à variação do A sobre variação do tempo. Mas cuidado, a variação do A ele é reagente, certo? O final menos o inicial. O final é sempre menor, porque o reagente ele é consumido. Então, o final é sempre menor. Se eu subtrair o menor menos o maior, este valor sempre dá o quê? Negativo. Então, esse cálculo será em módulo. Porque não existe velocidade negativa. Beleza? Então, esses cálculos serão em módulo. Velocidade média do B, variação do dB sobre variação do tempo. Velocidade média do C, variação do C sobre o tempo. Pronto. Quer ver? Eu tenho ali a tabela. A concentração nele em função do tempo, a cada 2 minutos. Aí vem uma questão, pergunta. Velocidade média de A no intervalo de tempo, de 0 a 8. Então, você vai olhar no tempo 0 e no tempo 8. Vai olhar a concentração no tempo 0 e no tempo 8. Como é que fica? Velocidade média é igual variação da concentração de A sobre variação do tempo. Se é 0 e 8, então, olha a ideia. É 8 menos 0, né, que é o tempo. Mas e a quantidade? 0,8, certo? Menos 12,8. Perceba que daria negativo, por isso que eu estou em módulo. 0,8 menos 12,8 é 12. Menos 12, né, para ser exato. Mas como você está em módulo, vai ficar 12 positivo. 12 sobre 8 é 1,5. Então, eu posso falar que a velocidade média do A é 1,5. Pronto. Ah, Rodrigo, é muito fácil, é muito simples. Sim, mas aí vem a segunda perspectiva. E se a questão perguntar a velocidade média do B? Ah, Rodrigo, mas espera aí. Eu não tenho informações do B. Você tem? Que informação? Se você sabe o A, você sabe o B. Como assim? Pensa comigo. Eu tenho 3A mais B formando 2C, né? Olha aqui. Cadê?
Aqui. Eu tenho 3A mais B formando C. Se eu sei que a velocidade média do A é igual a 1,5, qual que é a velocidade média do B? Ah, para aí, é 2C, né? É 2C. Qual que é a velocidade média do B? Pessoal, é só você pegar. Opa, a cada 3A, eu estou reagindo com um B. Se a velocidade do A é 1,5, qual que é a velocidade do B? Simplesmente é 1,5 sobre 3. Ou, meu Deus, 3 ficou horrível. Então é 0,5. É isso. Então você consegue saber a velocidade de um se você sabe o outro. Ah, qual que é a do C? 1. Por quê? Porque se o B é 0,5, o C é quanto? 1. Porque é o dobro do B. Então você consegue ver que tudo é proporcional. Quando você tem o seu balanceamento, claro que segue a lei ponderal do Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Perfeito, lindo, maravilhoso. Mas, se eu sei o tempo de um, eu sei o tempo de todo o resto. Beleza? Eu sei o tempo de todo o resto. Então aqui eu já demonstrei para vocês e fiz com vocês. Tem essa outra forma, que é para você isolar. Eu acho um pouco mais difícil. Que é simplesmente, o que é a velocidade média da reação? É a do A sobre 3. Por quê? Porque o coeficiente é 3. É a do B sobre 1. Por quê? Porque o coeficiente é 1. É a do C sobre 2. Por quê? Porque o coeficiente é 2. Se eu quero saber B, é como se fosse isolar os dois. E aí eu substituo. Se eu vou isolar os dois, substituo que a velocidade média do A é 1,5. Então fica 1,5 sobre 3 é igual à velocidade média do B sobre 1. 1,5 sobre 3 é 0,5. É a mesma coisa que eu fiz, mas você não precisa bater cabeça com aquele outro caso. Beleza? Questãozinha. Pausa. Pausou? Faz a questão. Fez a questão? Vamos observar agora. Considere a equação 2 mols do NO2 mais 4 mols do CO, formando 1 mol do N2 mais 4 mols do CO2. Admita que a formação do N2 tem uma velocidade média constante igual a 0,05. Formação do N2. Então é meu produto, certo? 0,05 mol por minuto. Rodrigo, aí não tá mol por litro. Não tem problema, beleza? A massa de CO2 em gramas formada em 1 hora. Como é que eu vou saber massa do CO2? Uai, eu sei o quanto que eu formo do N2. Eu sei que a proporção do N2 para o CO2 é 1 para 4. Se eu sei tudo isso, eu consigo calcular. Como? Primeiro, proporção do N2. Vamos lá. A velocidade média do N2 é quanto? Ah, é o NO2. Oh, pera aí, ele falou NO2 ou foi N2? Ah, tá, foi N2. É porque aqui eu vou colocar todos. Vamos lá. Se eu quero saber a velocidade média da reação, vamos focar no N2. O N2 é sobre 1. E o CO2 é sobre 4. Então eu vou isolar os dois que eu quero. Ou seja, a velocidade média do CO2 é como se você invertesse, ó. Faz a regra de 3. É como se fosse 4 vezes a do N2. É a mesma coisa que você pensar assim, ó. Se eu sei a velocidade desse cara, e seu coeficiente é 1, a velocidade do CO2 é 4 vezes mais. Ou seja, a velocidade média do CO2 é 4 vezes a do N2. Pronto. A questão falou qual que é a do N2, que é 0,05. Então fica 0,05 vezes 4, que dá quanto? Dá 0,2. 0,2 mol por minuto. A questão falou em hora. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 60. Rodrigo, mas eu quero massa. Aí você vai ter que olhar a relação estequiométrica da massa molecular do CO2. CO2 é 12 vezes 1, né, porque é um carbono. 16 vezes 2, por quê? Porque são 2 oxigênios. Cada oxigênio 16. Soma tudo isso dá 44 gramas por mol. Então, pare e pense comigo. Eu tenho 44 gramas para cada 1 mol, certo? Eu tenho 0,2 mols para quantas gramas? Você pode fazer isso direto. Dá 8, alguma coisa? Cadê? 8,8.
Então, a cada minuto, eu formo 8,8 gramas. Rodrigo, eu não podia pegar o 0,2 e multiplicar por 60 logo? Pode. Não tem problema. Você pode multiplicar o 60 antes ou depois. Mas se agora eu pegar 8,8 e multiplicar por 60, certo? Porque é para 1 minuto, dá quanto essa brincadeira? Vai dar 528 gramas por hora, que é o que a questão quer, que é a letra E. Então é simplesmente, se você sabe a velocidade de um, você vai saber a velocidade do outro. Se eu sei a velocidade de formação do outro em mol, eu posso converter para massa, posso converter para volume, para o que a questão quiser. A outra relação é mais estequiometria. Beleza? Próxima aulinha, lei da ação das massas.